Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós vamos ler também Mateus, o capítulo de número 26 e o versículo de número 41, que nos diz assim, amados: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Nós vamos meditar nessa noite sobre resistindo à tentação no caminho. Amém? Veja, meus amados, uma das experiências mais traumáticas na carreira que nos está proposta, no caminho da nossa salvação, da nossa vida de santidade e de perseverança para chegarmos ao céu, tem a ver com o fato de que, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser tentados, seja na área que seja das nossas vidas. Quando falamos de ser tentado, isso tem a ver com sermos provocados ou expostos a fazer algo que esteja contrário à vontade de Deus. Algo, no sentido popular, algo mal. É justamente nesse momento da nossa caminhada com Jesus que podemos ver, então, a diferença entre quem consegue e quem falha em seguir a Jesus. No que diz respeito ao serviço a Deus ou nas relações pessoais. E tudo porque necessariamente o sucesso ou o fracasso, no que diz respeito à tentação, tem a ver com nossa firmeza, nossa estabilidade, nossa constância no nosso relacionamento com Deus, tem a ver também no lugar que Cristo ocupa nas nossas vidas, tem a ver também com a liberdade que o Espírito Santo de Deus tem para operar em nós. E, finalmente, tem a ver também com o quanto a palavra de Deus exerce influência, ou quanto a palavra de Deus tem primazia em cada um dos nossos atos, das nossas ideias, dos nossos critérios, dos nossos pensamentos, das nossas decisões e também das nossas emoções. Por isso, a palavra de ordem com relação à tentação é o que nós temos lido no livro de Mateus 26, 41.
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados, vigiar e orar vem a ser um poderoso alerta para você e para mim sobre algo que não podemos ignorar, nem tampouco negligenciar. E assim, enquanto vigiamos e oramos, isto serve para nos conscientizarmos de que nós estamos em uma batalha constante contra a tentação. A vigilância e a oração, meus amados, são práticas essenciais em nossa caminhada de fé com Jesus. Se é que nós queremos ser vitoriosos quanto a esse mal que assedia as nossas vidas. Vigilância e oração. Veja, a oração é o nosso canal de comunicação com Deus, o qual não pode ser interrompido, pois a oração nos conecta com a força de Deus, com a sabedoria de Deus. E a vigilância nos mantém alerta contra os ardis e ciladas do inimigo. Então, o crente ele tem que ter muito cuidado, porque a tentação ela vem para todos. Por isso que nós temos que estar orando e vigiando. Orando e vigiando. Por isso, sempre que falamos que a oração ela deve ser um hábito constante, e não somente em momentos de desespero. Porque tem gente que só ora quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão difíceis. Mas não, nós temos que orar em todo o tempo. Pois se assim a gente atuar, a gente não vai encontrar força necessária para vencer a tentação. Por isso que a gente tem que orar em todo o tempo. Então, o crente de oração, ele tem discernimento. O crente de oração, ele tem a graça de Deus para superar e vencer qualquer tipo de tentação. Por isso que necessitamos sempre, mas sempre mesmo, vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, estarmos sempre atentos aos nossos impulsos, para que estes venham a ser freados antes que a tentação seja consumada. Ou seja, ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Por isso que temos que vigiar, não é? Por isso que temos que vigiar. Aqui também, meus queridos, existe algo muito importante que deve acompanhar a vigilância e a oração. E o que é, pastor? Comunhão com o Espírito Santo. Se vivemos pelo Espírito, temos que andar pelo Espírito. Amém? A comunhão com o Espírito Santo, amados, é essencial para as nossas vidas. Não podemos viver à parte do Espírito Santo de Deus. Porque aí é onde a gente vai ter força nessa luta contra a tentação. Bem como a nossa mente, que é um atributo da alma, que deve sempre estar ocupada com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo. Hoje em dia, amados, existem muitas distrações, e uma coisa vai levando a outra. A palavra de Deus nos diz, amados, que um abismo chama outro abismo, a raiz das suas cascadas. Então, nós temos que ter muito cuidado. Hoje em dia, na palma da nossa mão, nós temos um instrumento que se chama o telefone, que tem possibilidade de nos levar a tentar e a pecar e a cair e ficar fora dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós temos que vigiar e orar. Temos que manter essa disciplina. Deus é fiel.
E Ele não vai permitir que sejamos tentados além daquilo que a gente possa suportar. É importante também estarmos sempre lembrados que em nossa caminhada vamos estar sempre sendo tentados para sermos aprovados, para entrar no reino dos céus, assim como as virgens prudentes. O mundo, meus irmãos, sempre oferece coisas boas, porém, ao mesmo tempo, são coisas o quê? Reprováveis diante de Deus. E se o nosso coração se voltar para essas coisas reprováveis e permitirmos que nossa carne deseje essas coisas, é justamente aí aonde o diabo vai entrar, é onde ele vai se aproveitar e nos tentar para que o desejo seja consumado. E nesse caso, o pecado toma conta. Pensando nisso, meus amados, veja, o que é de fato tentação e os seus aspectos na esfera humana. Tentação, basicamente, é o quê? É uma instigação ao pecado. Instigação ao pecado, ou seja, uma pessoa que está sob tentação, literalmente, ela está sendo motivada ou induzida a transgredir a lei de Deus. Ou seja, a fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade de Deus. A tentação, ela é a proposta que recebemos do tentador, ou seja, é um convite ao pecado. Ela é uma consequência dos nossos desejos pecaminosos. Por isso que é importante orar e vigiar. De acordo com a palavra de Deus, a tentação ela teve a sua origem no ser humano, ou seja, aqui na terra, com o pecado e queda dos nossos pais, Adão e Eva, lá no jardim do Éden. No livro de Gênesis é relatado que Adão e Eva foram tentados pelo diabo a desobedecer às ordens de Deus e assim comerem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, pelo fato deles terem cedido à tentação, desde então, toda a humanidade tem sido constantemente tentada a pecar e a se afastar dos caminhos do Senhor. Assim é o que nós podemos ver, mesmo como crentes em Cristo Jesus, depois de termos aceitado ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser tentados em todas as áreas da nossa vida. E em muitas ações, por exemplo, em desrespeitar o cônjuge, fazer trapaça, ostentação de artigos de luxo e até a procrastinação, que é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. E aonde está o mal nisso, pastor? O mal está que, se isto for causado pela preguiça, se isso for causado, deixar para depois, for causado pela insegurança, se isso for causado pela dúvida, pela falta de fé, pela ansiedade, pelo medo, o que é que vai acontecer? Pode terminar em pecado. Pois por causa dessas fraquezas, a gente vai estar duvidando do Senhor, duvidando da sua palavra, vamos estar desobedecendo as suas ordens para conosco, que já estão inseridas na sua palavra, e com isso vamos estar errando o alvo, vamos estar pecando, vamos estar cedendo à tentação. Lembre-se, é importante orar e vigiar. Agora, convém salientar aqui, meus amados, que existe uma diferença entre ser provado e ser tentado. São duas coisas diferentes, ok?
Veja, Tiago nos fala sobre tentação e provação no primeiro capítulo da sua epístola. E na versão Almeida Revista e Corrigida, as duas palavras foram traduzidas por tentação. E muitas vezes, por não buscarmos o significado da palavra no original em que foi escrito, isso acaba gerando confusão nas nossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele nos diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. No mesmo sentido, no versículo 12, capítulo 1 de Tiago, versículo 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nesses dois textos, tentação não se refere à ação do diabo para fazer-nos pecar, ou os vícios, ou as fraquezas da nossa própria natureza humana, que tem a tendência de ir contra a vontade de Deus, contra os princípios da palavra de Deus, não é? Tem a tendência de nos puxar para o pecado. Mas isso aqui, amados, que Tiago está falando, não tem nada a ver, ok? Com isto, com a nossa carne, que quer as coisas da carne, não tem a ver contra o tentador, que a todo custo tenta nos tentar para sairmos dos caminhos do Senhor. Então, o que Tiago se refere aqui? Tiago se refere aqui às provações que são permitidas por Deus, para quê? Para nos aperfeiçoar. Então, o sentido dessa palavra tentação de Tiago significa provação. Deus nos prova, ok? São situações que Deus nos prova para que nós possamos amadurecer, nós possamos crescer, nós possamos nos tornarmos mais fortes nos caminhos do Senhor. Veja, a versão nova, Almeida atualizada, ela traduz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 2, ela já traduz diferente do que a Almeida Revista e Corrigida. Ela fala assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. É diferente da Almeida Revista e Corrigida. E o versículo 12, Tiago 1 e 12, a nova versão, a nova Almeida atualizada, ela se diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, há uma diferença, ok? Aí dá para você entender melhor, está falando de prova e não de tentação. Como nos diz o comentarista que escreveu a lição da revista da Escola Dominical, que a tentação que ocorre na esfera da natureza humana, ou seja, em nós, como ser humano, seja produzida pelo diabo ou pela nossa própria natureza humana decaída, essa tentação, ok, que leva ao pecado, ela nunca provém de Deus. Nunca vem de Deus. Por que o pastor fala isso? Porque Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Amém?
Então, Deus não pode ser tentado e Deus também não tenta ninguém. Deus prova, mas não tenta. Então, Deus jamais poderia enganar, Deus jamais poderia induzir os seus servos ao pecado. Deus jamais, amados, poderia fazer algo para tornar o pecado atrativo, para que nós caíssemos em pecado. Então, Deus não pode fazer algo como esse. Quem faz isso, sim, é o diabo. Ele se utiliza, da concupiscência da nossa carne, da fraqueza que já trazemos desde Adão, na nossa carne, da concupiscência dos nossos olhos, da soberba da vida. Ele se aproveita e nos tenta e nos leva a pecar. Assim é o que nós podemos ver, a tentação, ela é um fenômeno humano, pois ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Em outras palavras, amados, para ficar bem claro, o inimigo tenta, ele tem o poder de tentar, ele tenta, mas nós é que abrimos a brecha, nós é que abrimos a porta para o pecado nas nossas vidas. Porque Deus já nos deu autoridade, Deus já nos deu poder para vencer o pecado. Então, se nós pecamos, é porque nós deliberadamente queremos pecar. Muitas pessoas ficam colocando a culpa no diabo, ele tentou, mas você deliberadamente pecou. Ele tentou você falar um palavrão, mas você que quis falar o palavrão. Ele tentou você a ficar irado, a bater em alguém, a estirar o dedo, a mão, o que for. Ele tentou, mas você foi que fez o ato. Você que fez. Ele não pegou a sua mão e fez, ele não pegou a sua boca e fez você falar. Você que fez a coisa, você que faz. Então, nós é que deliberadamente pecamos. Então, o que a gente pode ver, a tentação é um fenômeno humano. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, mas ela só se realiza, só se efetua no campo da esfera humana. Olha o que nos diz Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Quando ele foi tentar a Jesus, o que aconteceu? Ele simplesmente insinuou, ele tentou persuadir Jesus. Então, Jesus era quem estava ali para decidir se ele queria pecar ou não. E ele preferiu fazer a vontade do Pai. Ele preferiu vencer aquele momento. E ele não pecou. E se ele não pecou como homem, você e eu também temos o mesmo poder de Deus nas nossas vidas para não ceder à tentação. Então, ceder é pecar. É por isso que acabaram com os CD, já não tem mais CD por aí, não. Ninguém usa mais CD, que CD é pecado. Veja mais um pouco sobre como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. A aprovação do Senhor Jesus no deserto, conforme ele está registrado nos Evangelhos, Mateus no capítulo 4, onde nós temos lido, do versículo 1 ao 11, e também em Lucas ele fala, lá no capítulo 4, versículo 1 ao 13. É um evento muito significativo, esse da tentação de Jesus, porque ela não revela tão somente a humanidade de Jesus, mas mostra também a divindade de Jesus e a sua vitória, claro, sobre a tentação do diabo. Então, nós vemos que após o batismo de Jesus,
que foi realizado por João Batista lá no Rio Jordão, o Espírito Santo de Deus conduziu, ou seja, levou Jesus ao deserto, onde ele permaneceu ali por 40 dias e 40 noites, sem comer, em um período de jejum e oração intenso. Isso aqui é muito interessante também, não é? Porque tem muitos que dizem que Jesus bebia água, Jesus comia. Não, ele não comeu durante esses 40 dias. Não é? Uma coisa é jejum. Jejum é abstinência de alimento. É jejum. Ok? Abstinência de alimento. Tem uma diferença entre jejum e propósito. O que Daniel fez não foi um jejum. Daniel fez um propósito. A palavra de Deus é bem clara. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as coisas do reino que ele estava. Ele fez um propósito. Então, ele não estava jejuando, porque ele estava comendo. Ele estava comendo verdura, ele estava comendo. Não é? Então, ele não estava jejuando. Então, não, estou fazendo o jejum de Daniel. Não, que história é essa de jejum de Daniel? Invenção de homem. Não tem jejum de Daniel, tem o propósito que Daniel fez. Jejum é sem comer. Quem fez jejum foi Jesus, 40 dias e 40 noites sem comer. Ok? Então, durante esse tempo, Jesus foi tentado por Satanás em 3 ocasiões distintas. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus se desviasse do propósito pelo qual ele veio a esta terra. O propósito do diabo era que Jesus satisfazesse os desejos e as necessidades pessoais suas, contrariando o propósito, contrariando o plano, contrariando a vontade de Deus para a sua vida. Esse era o intuito de Satanás. Por isso que houve um ataque intenso dele contra o Senhor Jesus. Mas graças a Deus que ele resistiu sabiamente por meio de quê? Da oração, porque ele estava orando, ele estava jejuando e também através da palavra de Deus. Embora fisicamente ele estivesse fraco, mas espiritualmente ele estava forte. Amém? Por isso que é importante, amados, vigiar e orar, jejuar e meditar na palavra de Deus. Em todas as 3 tentações, Jesus resistiu ao diabo, de que forma? Citando e aplicando a palavra de forma preciosa e confiante, demonstrando total submissão à vontade do Pai e a sua confiança no poder da palavra. E assim ele venceu. Esta foi a forma como Jesus lidou com a tentação. Com autoridade, com confiança. Ele não ficou, mas eu não sei, talvez, mas a palavra de Deus também pode ser que diga isso. Não, a palavra de Deus está escrito. Ele sabia o que ele estava falando, autoridade na palavra de Deus. Isso é muito importante, amados. E após essa tentação, o Evangelho de Lucas destaca que Satanás, então, o que aconteceu? Se afastou dele. Lucas capítulo 4, versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Veja que ele é sagaz. Ele não foi embora e disse, com esse não tem mais jeito, não, eu não vou mais, deixo ele de lado. Não, por algum tempo, ele sempre vai estar tentando, ele sempre vai estar persuadindo, ele sempre vai estar mostrando pratos que muitas vezes são chamativos, são deliciosos, para que o crente caia. Ele não desiste. Por mais que ele saiba que está perdido, mas ele não desiste. Ele quer que você também saia do caminho como ele saiu. Ele não se contenta em sair só. Ele quer que outros também caiam como ele caiu.
Então, essa provação no deserto não apenas revela a natureza divina e humana de Jesus, mas também ela serve como um exemplo para nós, os crentes em Jesus, de como devemos resistir, ou seja, como nós devemos lidar com as tentações do diabo, por meio da fé, da obediência a Deus e da aplicação da sua palavra para as nossas vidas. Por isso que nós sempre estamos aqui falando, amados, é tempo de orar, é tempo de ler a palavra, necessitamos. Pois hoje em dia, amados, nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus está em todos os lugares. Nós temos a Bíblia na palma da nossa mão. Não é? No telefone a gente tem a Bíblia em todo lugar. Hoje até no Walmart vende Bíblia, nos mercados vende Bíblia aqui. Mas, por outro lado, estamos vivendo a geração mais analfabeta de Bíblia que já existiu nesse mundo. Porque a gente não tem tempo de ler a palavra de Deus. A gente tem tempo de Facebook, a gente tem tempo de Instagram, a gente tem tempo de TikTok, a gente tem tempo de tantas essas coisas. A gente tem tempo de ir para o cinema, tem tempo de ir para lago, tem tempo de ir para piquenique, tem tempo de tudo isso, a gente tem tempo. Mas a gente não tem tempo de parar para sentar e ler a palavra de Deus. Não tem tempo. E é por isso que o inimigo tem cirandado com muitos crentes. Quantos poderiam estar aqui hoje e não estão? Por quê? Porque tem cedido às tentações. Tem se deixado levar pela vista e não por uma vida de fé. Falta confiança em Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente não tem palavra de Deus. Como vai acreditar? Como vai vencer? A experiência de Jesus no deserto nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais fracos e vulneráveis, nós podemos confiar na graça e no poder de Deus para nos capacitar a vencer as tentações e permanecermos firmes na nossa fé. Em terceiro lugar, amados, para finalizar, vejamos as estratégias que nós podemos usar para resistirmos às tentações. A palavra de Deus, muitas vezes, ela retrata a tentação e a luta com o pecado como um campo de batalha. E o que, na realidade, é um campo de batalha. E se você deseja ter sucesso nesta batalha da tentação, você tem que se preparar bem. Como, pastor? Em primeiro lugar, estando pronto para a batalha, como nos diz lá Efésios capítulo 6 e o versículo 11. Veja aí o que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí no versículo 13 ele mostra, o Paulo mostra como, do versículo 13 ao versículo de número 17, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. No versículo 14, estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. No versículo 15, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Quase todos esses versículos que temos lido, amado, o que é que fala? Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. É importante meditarmos na palavra de Deus, separar tempo para passarmos na palavra de Deus. É difícil hoje em dia, mas não é impossível. Se você quiser, você arruma tempo para passar na palavra de Deus.
Em segundo lugar, amados, vigiando e orando, como já falamos aqui. Em terceiro, lembre-se de que Jesus usou a palavra para atacar e vencer todas as 3 tentações no deserto. Nós não somos melhores, então gaste tempo na palavra, mergulhe na palavra, estude a palavra, memorize a palavra. Lembre-se, você não pode não ter sua Bíblia com você quando Satanás vir confrontar você com alguma tentação. Mas se você tem ela no seu coração, se você tem ela na sua mente, você vai falar como Jesus falou. Jesus não tinha uma Bíblia lá naquela hora, mas ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo teve que fugir da presença dele. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em quarto lugar, como eu tenho que me preparar para as tentações? Estar sempre alerta e sempre ter autocontrole, fruto do Espírito. Jesus disse o quê? Que vocês serão conhecidos como meus discípulos, por causa de quê? Do fruto. É fruto. Hoje em dia tem muitas pessoas que se voltam muito para o poder. É poder, é poder. Querem ser poder, poder. Muita euforia, poder, poder. Mas o que vai fazer a diferença, amados, é fruto do Espírito. Não adianta ter poder. E olha, eu não estou querendo falar, o pastor não gosta de poder. Não, eu nasci no fogo, eu sou do fogo. Eu fui criado em ciclo de oração. Vocês já sabem disso aqui. Fui criado dentro de ciclo de oração. Mas poder, amado, tem muita gente que quer poder na igreja. Glória a Deus, aleluia. Ele levanta e pula e salta e aquela coisa, é aviãozinho, é isso, é aquilo. Aí chega ali fora, você pisa no pé dele e, meu Deus do céu, para quê? Já quer botar você na corte, quer te entregar para a imigração, quer fazer um maior reboliço. O que adiantou tanto poder? Fruto do Espírito. Está sempre alerta, mas tem que ter autocontrole, domínio próprio. Tem que ter domínio próprio, tem que ter perseverança, paciência. Tem que ter, senão a gente não vence as tentações. Sabe que para cada crente, a tentação ela pode vir de forma diferente. Em quinto lugar, como se preparar bem para enfrentar as tentações, ser sempre forte na fé. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo de número 9. Aí a palavra de Deus diz, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós temos, amado, que ser forte na fé. Em sexto lugar, tenha sempre perseverança e resistência. Muitas vezes a batalha cansa, e muitas vezes a gente quer desistir, muitas vezes a gente quer ceder, porque estamos cansados de batalhar. Estamos cansados, não é? Então, mas nós temos que ter perseverança, resistência. Temos que resistir. Tem um corinho em espanhol, que quando a gente ministrava em espanhol, a gente cantava muito, cansado del camino, sediento de ti, aunque um deserto he cruzado, sin fuerzas he quedado, pero vengo a ti. E lutei como um soldado, e às vezes sofri, pero la lucha é ganado, minha armadura é desgastado, pero vengo a ti. Precisamos perseverar, persistir e continuar a resistir à tentação. Lembre-se, não podemos dar lugar à procrastinação nas nossas vidas. Ou seja, nunca deixar para depois ou se conformar com as coisas. No caso da tentação, não podemos brincar. Temos que ser forte e agir o quanto antes em oração, fugindo. Temos que ser forte.
Porque depois que cai, amado, para se levantar, é difícil. É muito difícil. A palavra de Deus fala que é mais fácil um que nunca foi crente aceitar Jesus e servir ao Senhor do que um que já foi e caiu e voltar outra vez. Primeira coisa que deixa é a comunhão. A igreja já não é mais importante. A igreja já está na igreja, já não tem mais aquele primeiro amor de estar na casa do Senhor. Já começa a colocar desculpa aqui, desculpa ali, é porque fulano é isso, é porque fulano é aquilo, é porque é tanta coisa, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, culpa todo mundo, quando o culpado somos nós. Em sétimo lugar, amados, temos também que ser esperto em planejamento ou estratégia. Lembre-se que sempre é uma maneira de vencer a tentação. Ora, se você sabe que tem problema de bebida, para que você vai estar num bar? Para que você vai estar num churrasco quando só tem gente bebendo? Para que você vai lá? Então, arma uma estratégia. Não, o que vai ter lá nesse negócio? Ah, vai ter muita gente, vai estar todo mundo bebendo, então não vou. Não vou. Ah, é muita gente aí, ó, um transando com a esposa do outro, é a maior traição, é aquilo todo. O que é que o crente vai fazer lá? Você sabe que tem tendência para essas coisas, cai fora, não vai, foge, arma uma estratégia. Lembre do que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. O Senhor dá a saída. Existem pelo menos duas boas estratégias que está na palavra de Deus que nós podemos usar para lidar com tentação: resistir ou revidar. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Há momentos em que você precisa lutar e resistir à tentação. Ou seja, você precisa se manter firme, porém em outros você necessita fugir. Paulo, falando para Timóteo, ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça. Foge dessas coisas. Se é que você quer, Timóteo, se manter firme como um bom líder, como um bom obreiro, se você quer se manter como um bom cristão, foge dessas paixões da mocidade. Fugir da tentação é muitas vezes ter que sair ou recuar para escapar da tentação. José é um excelente exemplo de ambos os métodos. Ele tentou resistir à esposa de Potifar no máximo que ele pôde. Quando ele chegou a hora que ele viu que não dava mais, o que é que ele fez? Ele escolheu fugir. Disse, vamos embora. Se eu ficar aqui, eu vou pecar com essa mulher, ela vai me induzir ao pecado, ela vai me levar. Ele tentou, não posso fazer isso, você é a mulher do meu Senhor, ele me deu ordem aqui para tudo, mas eu não posso tocar em você. Você não. E a mulher ficou tentando. José disse, eu vou embora. Caiu fora, correu. Às vezes, caímos em tentação porque a gente escolhe o caminho errado. Como, pastor? Fugindo quando precisamos nos manter firmes. E vice-versa. Eu vou terminar, meus amados. Será que nós estamos prontos para a batalha? Você está preparado? Você está preparada? Lembre-se, Satanás, ele não marca encontro para o momento da tentação. Ele não avisa, olha, eu vou te tentar hoje, hein? Quero ver se tu é crente mesmo. Não, ele não faz isso. A tentação, quando vem, você já vê, já caiu, acabou.
A sua espada do Espírito está afiada? O seu escudo da fé está forte? Que possamos perseverar, amados, na busca da santidade e da retidão, resistindo às tentações com coragem, fé e confiança na promessa de que, com a ajuda de Deus, nós sempre vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nossa caminhada com Jesus, meus amados, seja marcada pela constante busca da comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Como necessitamos, amado, ter comunhão com Deus, ter crescimento espiritual, nos dedicarmos a viver de acordo com a sua vontade, para a glória dEle nas nossas vidas. Você e eu não estamos isentos de ser tentado, amados. Jesus foi tentado. Quem somos nós para não ser tentado? Mas nós temos, amados, a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Nós temos a palavra de Deus, amado. Nós temos a capacidade que Ele já nos deu de vencermos a tentação. Que Ele possa estar nos guiando, nos fortalecendo a cada passo que nós damos na nossa caminhada com Ele. Mas para isso, eu preciso ter comunhão com Ele. Eu preciso estar na presença dEle, não só na hora que as coisas apertam, mas em todos os momentos. Eu preciso estar na presença dEle, eu preciso dizer para Ele, eu preciso de Ti. Oh, papai, eu necessito da Tua presença, eu necessito da Tua força, eu necessito do Teu carinho, eu necessito do Teu amor, eu necessito da Tua presença no meu coração. Senhor, a luta está travada, mas eu sei que contigo eu tenho a vitória. Se quebrantar diante dEle, orar, jejuar, chorar, gemer na presença dEle, oh, e a glória dEle vai estar descendo, a unção dEle vai estar descendo, e nós vamos caminhando, o mal vai estar se apresentando, mas a gente vai estar falando como Jesus, escrito está, escrito está, escrito está, e vamos caminhando de vitória em vitória. Oh, que Ele nos guie, amados, em cada passo da nossa caminhada, capacitando-nos a resistirmos à tentação e assim perseverarmos até o fim. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados, nesse momento. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Pai Santo, Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós Te louvamos, Senhor, nós Te engrandecemos, Senhor. Oh, pelo ensino, Senhor, pela palavra, Senhor, de fortaleza, de ânimo, de edificação, de admoestação para as nossas vidas, Senhor, pois é o que necessitamos, Senhor. Necessitamos para vencer, Senhor, as astutas ciladas do inimigo. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor amado, a mergulharmos na Tua palavra, a mergulharmos na Tua presença. Faz-nos uma igreja que tem comunhão contigo, uma igreja que seja cheia de Ti, uma igreja que pratica o fruto do Teu Espírito. É o que nós queremos, Senhor, para sermos luz nesta Beélia, para mostrarmos para este mundo que Tu vives em nós. Oh, Espírito, Espírito Santo de Deus, enche-nos de Ti.
Enche-nos de Ti, Espírito Santo. Como temos cantado nesta noite, queremos navegar no rio do Teu Espírito. Queremos ser inundados por Ti, queremos viver, a Tua vida em nós, Senhor. Não queremos ser simplesmente um crente comum, Senhor. Não. Queremos ser diferentes, Senhor. Queremos ser diferentes, Senhor. Queremos ser diferentes, Senhor. E somente cheio de Ti, somente cheio do Teu Espírito, é que nós podemos, Senhor amado, vencer. Traz esse despertamento. Traz este avivamento, Espírito Santo. Necessitamos, Senhor, mais e mais de Ti. Menos de nós, Senhor, e mais de Ti nas nossas vidas. Mais de Ti nas nossas vidas. Não queremos ser simplesmente mais uma igreja nesta Bay Area. Não, Senhor, queremos ser um povo, Senhor, separado para Ti. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, clamamos por Ti, enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo, enche-nos, muda as nossas vidas, tira o que não Te agrada, tira, Senhor amado, todos os caprichos, tira, Senhor, todas as mazelas, tira, Senhor amado, tudo que não vem de Ti. Falamos como Davi, Senhor, prova e sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho de retidão. Aleluia, 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 aleluia. Glória seja dada ao Teu nome para sempre, sempre, Senhor. Para sempre, sempre sejas louvado. Para sempre, sempre sejas engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.